Boa noite, irmãos e irmãs, amém? Se coloque de pé, feche seus olhos. Vamos juntos estar orando essa noite, clamando pela presença do Senhor neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, ó Pai. E a Sua palavra diz: onde está a Sua igreja está reunida, ali o Senhor se faz presente, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai, pois ansiamos pela Sua presença, ó Pai. Queremos mais de Ti, ó Pai. Queremos mais do Seu poder sobre nós, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, porque precisamos do Seu milagre, ó Pai, do Seu tocar, do Seu falar, ó Pai. Perdoa nossos pecados, ó Pai, nossas falhas, ó Deus. Queremos estar aqui na Sua presença, ó Pai, prontos para receber a Sua palavra, ó Pai. Prontos para receber o que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, clamamos pela Sua presença, ó Pai, nessa noite, ó Pai. A Sua doce presença, ó Pai. Em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos Tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. E com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Queremos mais de Ti, ó Pai, mais da Sua presença neste lugar, ó Pai. Clame pela presença do Senhor neste lugar. Deus, sobre o trono estás, nossa oração responde. Vem com Teu fogo em nós. Somos povo Teu, nos ouve. Invocamos Tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Invocamos Tua presença aqui. Temos mais de Ti, Senhor. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.
Precisamos da tua presença. Venha nos encher, venha nos tocar, nos restaurar. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença queremos mais, queremos mais. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Se esse é o seu desejo, erga sua voz, cante mais alto e clame pela presença do Senhor. Tua presença aqui já podemos sentir. aleluia. Queremos mais. Tua presença aqui Já podemos sentir. és real neste lugar, Senhor. Aleluia. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Nós podemos sentir a sua presença, Pai. Tua presença aqui. O Espírito Santo do Senhor. Sentir. Aleluia. Oh Deus, Aleluia. nós já podemos, Pai. Oh Deus, que a tua presença seja real aqui essa noite, Pai. Oh Jesus, nós queremos sentir, e nós já podemos sentir que o teu Espírito Santo está neste lugar com a sua presença. A sua presença, Pai, que é doce, a sua presença que é suave, a sua presença, Pai, que é maravilhosa, a sua presença que é poderosa, na sua presença, Pai, que traz cura, a sua presença que traz renovo, a sua presença, Pai, que traz consolo, a sua presença que traz conforto, Pai. Oh Jesus, nós já podemos sentir a esperança do Senhor vindo em nossos corações, Pai, através da sua presença, Pai. Esperança de que dias melhores virão, esperança de que nós encontraremos, Pai, o Senhor face a face logo mais, Pai. Mas até esse dia chegar, Pai, nós clamamos pela sua presença. Até que esse dia chegue, nós estamos aqui diante do seu altar, Pai, com nossa vida e com nosso coração entregue para Deus. Pedimos mais da sua presença. Em um mundo, Pai, que vive tão sozinho, tão individual, aqui estamos nós, Pai, clamando pela sua presença. Se faça, Pai, aqui presente neste lugar em nós, no meio de nós, através de nós, Pai. Oh Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua presença. Amém, amém, meus irmãos, amém. A presença do Senhor é real aqui essa noite, amém. Então, se você acredita nisso, olha para a pessoa que está perto de você, diga para ela que ela é bem-vinda e diga: a presença do Senhor está aqui essa noite. Olha para quem está do seu lado, ou na sua frente, atrás, diga para ela: seja bem-vindo e bem-vinda, e olha, a presença de Deus está nesse lugar, viu? Depois disso pode se assentar, meus irmãos. Como é bom te ver aqui, como é bom saber que você escolheu estar aqui na terça-feira de esperança junto conosco, para juntos buscarmos a única pessoa que pode nos trazer esperança. Essa pessoa é Jesus, amém? Então nós estamos aqui para buscar esse Deus, aprender mais desse Deus e sair daqui com a nossa esperança renovada, energizados, para darmos continuidade aí na nossa semana. Bom, mas a gente precisa passar alguns recados antes de nós darmos continuidade a esse momento de adoração, e logo mais também tem a oração pelas campanhas. Se você não sabe o que é isso, logo mais você saberá, mas vamos uma parte de cada vez. Primeiro os nossos avisos. Quero começar avisando você que chegou alguns títulos novos na nossa livraria. Você pode passar ali ao final do nosso culto, da nossa celebração, e dar uma olhada em alguns livros, alguns títulos bem legais que chegaram ali, que com certeza vão edificar muito o seu coração, muito a sua vida, através de leituras bem abençoadas. Outro recado bem importante, bem rapidinho também, a respeito do nosso EBA. O nosso EBA, que é a nossa Escola Bíblica Avançada, começou na terça-feira,
na quarta-feira, passada, já foi feita a primeira aula, tivemos um grupo bem grande, muito bom ver os irmãos voltando, procurando saber um pouco mais desse tema que é teologia visual, teologia de um jeito descomplicado, mais fácil para nós entendermos talvez alguns termos e algumas questões que sejam um pouco difíceis de entender. Esse EBA é para isso, para você aprender um pouco mais sobre teologia de um modo visual, simples, mas também bem profundo. Mas você deve estar perguntando assim, Tânia, por que está avisando se já começou? Nós somos bonzinhos e você pode estar vindo aqui a partir da segunda aula, então ainda tem inscrições. Se você não participou da primeira aula, você pode estar começando amanhã. Então amanhã às 8 horas aqui na nossa igreja, você pode estar vindo aqui, que nós vamos te receber. Mas para isso nós precisamos que você dê o seu nome para a secretaria e fale, olha, eu não participei da primeira aula, vou estar participando agora a partir da segunda, para nós disponibilizarmos materiais para você, tá bom? Custo zero, não vai te custar nada esses materiais, mas é apenas para a gente poder ter um controle e saber quantos materiais divulgarmos, tá bom? Outro recado, na verdade não é um recado, é um agradecimento pelo bazar que aconteceu nesse último sábado, dia 9 de outubro, assim, foi uma bênção, meus irmãos, bazar missionário especial Dia das Crianças, assim, foi algo inesperado que aconteceu, 8h45 da manhã, já não tinha mais brinquedo. Isso é muito bom, porque quer dizer que nós estamos conseguindo atender as necessidades das pessoas mais carentes da nossa cidade, com brinquedos a um preço acessível, para que elas pudessem dar para os seus filhos e para as suas filhas, mas isso também enche o nosso coração de energia para fazermos mais e mais. Então, aqui nós vamos te agradecer que doou, você que trabalhou, você que se empenhou. Não vamos citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, afinal a equipe era bem grande e o risco de eu me esquecer é bem grande também. Mas muito obrigado para você que de alguma forma participou desse momento, seja doando através do desafio solidário que as crianças estão participando e tiveram um momento de fazer essas doações, ou seja até mesmo você que veio durante a semana na secretaria e trouxe alguma coisa, você que serviu aqui, a equipe toda que serviu, então de parabéns, foi algo muito lindo, ficou muito bonito aquele salão, e nós já estamos animados para o próximo. Então, mais para frente vamos avisar novamente desses bazar missionários, que você pode estar dando as suas roupas, doando, para que outras pessoas que não têm acesso tão fácil a roupas e outras coisas mais, possam ter um acesso facilitado pelo bazar da nossa igreja. Os nossos missionários também agradecem, porque tudo que é levantado, todo o recurso financeiro que é levantado através desse bazar é direcionado ao campo missionário, aos nossos missionários em campo. Então você tem abençoado duas vezes as pessoas que podem vir aqui retirar algo que elas talvez não teriam condição de retirar, e também está abençoando os nossos missionários que estão em campo para fazer e levar a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe, nós estamos com o coração gratos como igreja por esse momento. E agora um recado é para você jovem, adolescente, está chegando o despertar dos jovens e dos adolescentes também. Achou que ia ser só as mulheres, somente as crianças, que já vai acontecer nesse próximo final de semana, mas o dos jovens vai chegar junto com os adolescentes, a fazer algo junto, bem legal, tamo junto e misturado aí para a rapaziada, no dia 29, 30 e 31 de outubro, ou seja, o último final de semana de outubro é o Despertar Jovens. Quem vai estar é o pastor Diogo e mais um amigo dele, também do Bola de Neve, para estar ministrando, trazendo esse despertamento para a Rede Imersão e para a Rede Up Teens, para que jovens e adolescentes sejam despertados a levar a transformação aonde eles estiverem, na faculdade, no colégio, nas suas casas, e nós cremos esse despertamento como igreja, amém? Cremos que muitos adolescentes serão tocados, serão levados aos colégios dessa cidade, muitos jovens serão levados às faculdades, aos seus locais de trabalho, para levarem a mensagem do Senhor, e esse evento, esse congresso é para despertar essa moçada, trazer essa galera para cada dia mais perto de Jesus, e termos uma geração incendiada pelo Espírito Santo, amém? Esse é o nosso desejo como igreja, como Rede Imersão e como Rede Up Teens também. Tem mais um recado aí que acho que eu deixei passar ou não falei, Dedé? Dá uma ajuda aí. Opa, verdade, Rede Homem, dia 21 de outubro, na próxima quinta-feira, não nessa quinta-feira, perdão, na outra quinta-feira, às 20 horas, tem o encontro da Rede Homem. Calma, homem, eu sei que você está querendo despertar aí, já está chegando, já chega a sua vez, já chega a sua data, mas para você já ir se aquecendo, já ir aí dando aquele fôlego já para o congresso de vocês, no dia 21 tem uma noite especial para vocês, um encontro especial de vocês, que você é convidado para trazer também um amigo seu, alguém da família também que está aí, você sabe que precisa ouvir uma palavra de Jesus para que possa
estar aqui junto conosco e também participando desses dias incríveis. É feito para você que o desafio de não vir sozinho, tá? Traga um amigo, traga alguém que caminha com você nessa vida para caminhar com você também junto de Jesus. Amém, meus irmãos? São esses avisos. Se vocês perderam algum recado, algum desses avisos, só acessar a nossa transmissão no YouTube, lá você consegue voltar nesse momento da nossa celebração e poder recapitular certinho cada aviso. Se coloque de pé, e nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que nos visita essa noite, fique tranquilo, não fique envergonhado, porque isso é uma prática dos nossos irmãos que são membros aqui da nossa comunidade. Eles sabem que é uma obrigação nossa, não de dar, não de ficar aqui mendigando, mas de nós trazermos com alegria e gratidão do nosso coração aquilo que não é nosso, aquilo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Deus permitiu que você pudesse acordar todos os dias, trabalhar e ter o sustento na sua casa. Por isso vamos orar nesse momento. Pai, eu quero primeiramente te agradecer pela provisão do Senhor, Pai, mas pela provisão não só financeira, mas pela provisão da saúde física, pela provisão, Pai, nos relacionamentos familiares, pela provisão da sua presença que é real em nós, pelas bênçãos do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor está presente em nossas vidas, mas nós também te agradecemos pelas portas abertas de emprego, de trabalho, de oportunidades, e Pai, que agora nós venhamos ao teu altar com gratidão, te devolver, te entregar aquilo que não é nosso, mas aquilo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. E Pai, se há alguém aqui que precisa de emprego, precisa que portas sejam abertas, nós confiamos no teu poder, nós acreditamos no milagre, nós temos a fé de que portas serão abertas, portas serão destravadas, novos empregos serão gerados e uma nova fase na vida dessas pessoas que um dia sentem e hoje sentem um desejo de trazer os seus dízimos e as suas ofertas, mas talvez não tenha possibilidade porque falta emprego. Um dia elas vão vir aqui e logo mais elas vão testemunhar do milagre, testemunhar da porta que foi aberta pelo Senhor, pelo seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Durante essa canção você pode devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Se rende, Ele é santo, Ele é santo. Aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar,
reine em nossas vidas. reina, Em poder. poderoso nas batalhas, venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas, cantaremos aleluia. Pode aplaudir o nome desse Deus que é maravilhoso, que reina em nossas vidas. Amém. Bom, meus irmãos, semana passada nós voltamos a ter as nossas campanhas de 7 semanas. Então, você que na semana passada iniciou a sua campanha, você pode estar vindo aqui, né, como nós fizemos na semana passada, parar aqui um pouco longe. Então, os irmãos da intercessão podem estar vindo aqui à frente também, para nós iniciarmos esse momento de oração. Para você que iniciou a sua semana, as suas 7 semanas, perdão, na semana passada, está então na sua segunda semana de campanha, nós vamos pedir que você venha até a frente, para que nós, com toda a segurança, mantenha-se um pouco em distância do pessoal aqui da intercessão, nós possamos orar pela sua vida, abençoar a sua vida, enquanto nós cantamos essa canção. Então, você que está na sua segunda semana, você que deseja iniciar a sua campanha de oração, aguarde. Logo mais você saberá como fazer isso e o momento adequado aqui da nossa celebração. Então, você que iniciou na semana passada, pode vir à frente durante essa canção, que nós vamos estar orando pela sua vida, abençoando a sua vida. Amém? De tudo que eu provei, e como uma aliança, como um voto entre nós dois, o teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia traz. Fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, Sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvaremos, louvarão, Senhor. sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Não há nada que se compara ao seu amor, ó Pai, ao seu cuidado a nós, ó Pai. Podemos senti-lo, ó Pai, a cada momento de nossas vidas, ó Pai. Por isso estamos aqui à frente, ó Pai, pois clamamos e sabemos que o Senhor pode, ó Pai. O Senhor tem poder sobre nossas vidas. Tu és Pai para os órfãos, tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me fazes forte em ti. Me fazes mais como tu, em vestes de esplendor, trazes belezas das cinzas, pois tua noiva eu sou, e livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios
sempre te louvarão, sempre te louvarão, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, és digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei. E Jesus, nós te louvaremos, Pai. Nós te louvaremos, Jesus. Vamos louvar esse nosso Deus, igreja, com seus lábios. Nós te louvaremos, Pai. Nós te louvamos, Pai, pelo milagre na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós cremos no poder e no milagre do Senhor sobre essas vidas, Pai. Nós acreditamos, Jesus. Nós confiamos, Jesus. Louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Oh, Pai, nós te glorificamos. Já te agradecemos, Pai, pelo poder que o Senhor está operando na vida dos nossos irmãos. Já te agradecemos pelas bênçãos. Já te agradecemos pelos milagres. Nós já te louvamos pelo teu poder que está atuando na vida dos nossos irmãos e irmãs. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Pelo aquilo que o Senhor no futuro fará, Pai, e falará na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua ação sobrenatural. E nós te agradecemos pelo milagre que já chegou na vida dos nossos irmãos, na vida dessa igreja, de cada um que está aqui à frente, cada um que está nos bancos. E nós te louvamos, Jesus, te louvamos. Hoje nós podemos não ver, não enxergar, mas o teu milagre está aí, a tua bênção está aí, o dia está chegando e nós tomamos posse, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, com os nossos lábios, em nome de Jesus, Pai. Amém, meus irmãos, podem voltar para os seus lugares, que Deus possa abençoar, podem se assentar, viu, igreja? Muito obrigado, Ministério de Louvor. Como é bom nós cantarmos essas canções, na verdade, que nós vamos louvar ao Senhor, não importa as circunstâncias em que nós estamos, não importa os momentos que nós estamos passando. Isso aqui é uma declaração de fé. Você que veio aqui à frente, você fez uma declaração de fé, de que não importa a situação, não importa o que você esteja passando hoje, você crê no poder e na ação sobrenatural do Senhor na sua vida, amém? Meus irmãos, eu acho que eu esqueci meu controlinho aqui no... Pronto, agora é mais fácil para a gente poder conversar, sem ter que ficar pedindo para ele passar e a gente acabar perdendo um pouco o rumo da conversa. Mas você que se interessou pela essa questão da campanha, o que é essa campanha? Não tem nada assim de místico, não é nenhuma mandinga, não é nem nada disso, é apenas algo para ensinar o nosso coração a ser um coração que está debaixo do altar do Senhor e persevera em oração. Então essa campanha ela serve como um aprendizado para a nossa vida, de 7 semanas nós estarmos diante do altar do Senhor. Então você, no final dessa celebração, quando nós terminarmos o momento da palavra, você vai ter o convite e a oportunidade para você iniciar uma campanha de 7 semanas na sua vida. 7 semanas que você vai estar diante do altar do Senhor com um compromisso de toda terça-feira, durante essas 7 semanas, estar aqui conosco, orando, pedindo a Deus pelo milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, ou seja, aquilo que você tanto precisa e você tanto busca, de uma maneira mais pedagógica, para que você coloque o seu coração totalmente entregue no altar do Senhor. Então, você que deseja iniciar essa campanha, no final dessa celebração, nós vamos te chamar, te convidar, para que você possa iniciar esse tempo de perseverança na sua vida, para que você possa chegar com o seu coração mais perto de Jesus. Bom, meus irmãos, hoje eu fui pego de surpresa com essa mensagem, não estava programado para eu estar aqui,
E o título dessa mensagem, na verdade, o que Deus trouxe ao meu coração em relação a essa mensagem, foi devido a uma notícia não muito agradável, uma notícia muito triste, que nós recebemos hoje na hora do almoço, que infelizmente a mãe do pastor Denis, Dona Marli, ela acabou falecendo. Ela estava já há um tempo lutando contra o câncer, e nessa última semana a situação dela se agravou. Ela estava com um tratamento paliativo, para poder tentar, não que ela sofresse tanto assim, que ela não tivesse tantas dores. Então, se puder colocar, fazendo um favor, a arte para o pessoal saber, o velório vai estar acontecendo amanhã. Então, o pastor Denis não está aqui, nem sua família, eles foram para Santa Cruz do Rio Pardo, a família toda dele é de lá. Então, nós pedimos que você esteja em oração, né? Nós vamos ter um momento de oração aqui agora, para que Deus venha trazer conforto, consolo à família do pastor Denis, que infelizmente perdeu sua mãe. E o velório acontecerá das 8 da manhã às 13 horas, 1h da tarde, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Essas informações também você vai conseguir pelo WhatsApp da igreja, para você saber o endereço, caso você queira tenha, é óbvio também, como se deslocar até lá, né? Caso você consiga estar indo lá para prestar essa solidariedade com o nosso pastor. Mas, caso não dê para você ir, nós contamos com a sua oração, o seu apoio em oração à família do nosso pastor, porque nós sabemos que nesse momento nós podemos falar 1001 palavras, podemos dizer muitas coisas, mas nós sabemos que o único consolo e o mais precioso consolo vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Então é o que nós vamos fazer nesse momento. Juntos nós vamos orar para que o Senhor venha trazer consolo à vida do nosso pastor Denis, da sua família, do pai dele que mora em Santa Cruz do Rio Pardo, e infelizmente agora vai ficar sozinho, né? Perdeu a sua esposa, perdeu a sua companheira de jornada, e nós sabemos que não é fácil, que isso é muito difícil, é uma situação dolorosa, mas nós confiamos que o Espírito Santo está ali a todo momento consolando, confortando, trazendo renovo, trazendo força ao coração da família do nosso pastor. Por isso, no seu lugar mesmo, pode fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você orasse junto comigo, levantasse um clamor nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Jesus. A sua palavra nos ensina que nós devemos se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram, Pai. A sua palavra nos instrui a isso, Pai, e nós estamos aqui, entristecidos, chorando, chateados, com a nossa alma angustiada, com o nosso coração pesado, porque o nosso pastor perdeu a sua mãe, porque o nosso pastor perdeu alguém muito querido na vida dele, perdeu uma pessoa preciosa que é a Dona Marli, Pai. Por isso eu venho te clamar, eu venho te pedir, Senhor, que o seu conforto, que o seu Espírito Santo, Pai, possa estar, ó Pai, atuando na vida do pastor, de toda a sua família, para que eles possam ser consolados pelo melhor consolo que existe, que é o consolo dos céus, que é o consolo do Senhor, que é o deleite na sua presença, que é o abraço do seu Espírito Santo. Por isso, Pai, não há palavras para descrever, não há palavras para consolarmos, não há nada que possamos fazer ou dizer, Pai. Apenas a oração de uma igreja que ora pelo seu pastor, que ora pela vida dele, pela família dele, para que o Senhor conforte. Por isso, Pai, conforte aquela casa, conforte aquela família, e que possamos, ó Pai, abraçar o nosso pastor, talvez à distância, em oração, porque não vamos conseguir estar lá talvez, mas que o Senhor esteja, Pai, mostrando que o Senhor está presente na vida dele, todos os dias, e nesse momento o Senhor agora está o abraçando, está confortando aquela família, Pai, e isso deixa o nosso coração mais confortado também. Conforte o coração da sua igreja, que também sentiu essa perca, a nossa igreja daqui, a nossa igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, que o Senhor esteja confortando, Pai, todos os nossos irmãos na fé que sentiram essa perca, inclusive nós, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém. E diante de algo assim, é impossível nós não conversarmos sobre tempo, não é verdade? Quando o pastor me deu a notícia, eu estava almoçando e eu precisava me organizar rapidamente para voltar para casa e preparar. E desde o momento que eu recebi a notícia, e já vinha acompanhando desde a semana passada como ela estava, junto com o pastor, veio muito na minha mente essa questão do tempo. Porque a verdade é que quando nós estamos em dias de luto, nós começamos a refletir sobre tempo. Não tem como nós passarmos por esse momento sem pensarmos sobre o nosso tempo aqui, sobre o tempo que você está aqui nessa terra, os anos que você vai passar aqui, desde o dia que você nasce, até o dia que você é levado pelo Senhor. E como você lida com essa palavra tempo? Como você lida com essa coisa, com esse objeto abstrato, a qual nós não podemos tocar, mas um objeto que nos toca todos os dias? Afinal,
a cada 24 horas que se passa no relógio, é um dia menos que nós vamos estar aqui. Parou para pensar nisso? A cada 24 horas que se passa aqui nessa terra, é um dia menos seu aqui. É mais um dia que se passou, é mais um momento da sua vida que se passou. Talvez é mais uma briga que se passou, talvez mais uma oportunidade de poder transformar o seu ambiente, e transformar a sua vida, ou transformar as pessoas que estão à sua volta, se passou. A verdade é que, quando eu falo a palavra tempo, muitos aqui podem ter alguma interpretação, e não está passando aí. Se puder me ajudar, por gentileza. Quando nós falamos da palavra tempo, alguns irmãos podem olhar para essa palavra e podem sentir uma sensação de escassez. O tempo é escasso, o tempo passa. Sabe quando falta tempo para você? Sabe quando você chega no final do dia e fala assim: Deus, podia ter mais umas 3 horas no dia de hoje, só para eu poder terminar os meus afazeres, né? Aqueles adolescentes ou jovens que deixam o seu trabalho da faculdade para o último dia. Deus, dá mais umas 2 horinhas do dia aí para eu terminar aqui. Talvez aquela pessoa que está ali numa sexta-feira na empresa e tem algumas coisas atrasadas da semana, principalmente numa semana como essa, que tem um feriado bem no meio da semana, e parece que quebra a sua rotina, e você depois precisa correr contra o tempo. Então, quando eu falo a palavra tempo, alguns irmãos entendem e vem um sentimento de escassez, que parece que nos falta tempo, parece que, lembra assim da sua infância, não parecia que o dia tinha 52 horas, não era nem 24, parecia que você fazia tanta coisa, parecia que você brincar de bicicleta era algo tão grande assim, durava tanto tempo, e a hora que você via, na verdade tinha durado só 1 hora, e você falava: uau, hoje na verdade 1 hora leva para você ir e voltar de Londrina, de uma maneira bem rápida. Então às vezes o tempo é escasso. Quando eu falar a palavra tempo, talvez alguns irmãos entendam como algo controlável. Não, o meu tempo eu controlo. Eu tenho o meu horário para acordar, eu tenho o tempo que eu tenho que fazer a minha devocional, caso você faça. Não, eu tenho o meu tempo de ir na academia, eu tenho meus horários. Pessoa assim, sabe, que consegue controlar todos os seus tempos, os seus horários, a sua agenda, ou seja, consegue ver o tempo como algo manipulável. Como se você pudesse ser capaz de manipular o tempo à sua volta. Eu consigo manipular as coisas para que tudo aconteça no meu tempo. Eu consigo sempre começar no prazo certo, terminar no prazo até adiantado e não deixar de última hora. Eu sou um cara que controlo muito bem o tempo em minha vida. Talvez quando eu falo de palavra tempo, talvez seja a maioria de muitos aqui indiferente. Nós já estamos tão acostumados com essa correria, com esse fazer, e corre para lá e corre para cá, e cheio de tarefas, que na verdade nós estamos indiferentes ao tempo. Nós já nem vemos mais quantas horas se passou, nós já nem estamos mais preocupados se vai demorar ou se não vai demorar para chegar em casa e ver os nossos filhos. Nossos não, porque eu ainda não tenho mais você de ver os seus. Você já está tão indiferente com o tempo que tanto faz se você vai ter que trabalhar das 8 da manhã até às 6 da tarde, se você vai ter que trabalhar às 7 e sair às 7, você já está tão indiferente que você está apenas fazendo. A verdade, quando eu falo a palavra tempo, muitos de nós, eu citei aqui apenas 3 situações ou 3 pensamentos que nos levam a ter quando nós ouvimos a palavra tempo. Talvez você tenha algum outro tipo de sentimento quando a gente fala a palavra tempo, mas a verdade é que isso aqui é o mais encontrado quando a gente fala a palavra tempo. Não, tempo eu consigo me organizar, ixi, eu não consigo, me falta tempo. Tempo? O que é tempo? Mas a verdade é que quando nós nos deparamos com o dia de hoje, ao receber uma notícia como nós recebemos, é impossível não falar desse tempo que nós vivemos aqui nessa terra. É impossível nós não olharmos para um texto muito conhecido, que é o texto de Eclesiastes 3, em que o sábio Salomão discorre do versículo 1 ao versículo 8 sobre o nosso tempo aqui nessa terra. E ele começa dizendo assim: há um momento certo para tudo, há um momento certo para cada propósito, para cada estação, para cada coisa da nossa vida, existe um tempo adequado. Existe um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Versículo 3 ele diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Também existe tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de se calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Quando nós nos deparamos com esse painel cheio de oposições, veja, tempos de guerra, tempos de paz, ou seja, não tem como nós vivermos em guerra e em paz ao mesmo tempo. Existe um momento da nossa vida que nós vamos estar em guerra, existe um momento da nossa vida que nós vamos estar em paz. Em guerra com o quê? Em guerra com quem? Isso diz respeito a você. Mas a verdade é que em todo momento da nossa vida nós vamos estar pisando em alguns destes tempos. Ou seja, isso é uma reflexão que nós devemos ter sobre os nossos dias aqui nessa terra. É que existem dias bons e dias maus. Quando nós nos deparamos com o fim da nossa vida, imagine você chegando ao fim da sua vida, você sabe, de alguma forma, você sabe que amanhã você já não estará mais aqui, e você olhasse para trás, se você fizesse uma recapitulação desde o seu primeiro dia de vida, vamos fazer isso agora, imagine que hoje imagine, tá, meus irmãos, em nome de Jesus, não é, mas imagine que hoje fosse o seu último dia, olhe para trás da sua vida, quantos dias bons e quantos dias maus, quantas vitórias e quantas derrotas, quantas brigas e quantos, como que eu posso dizer, desbrigas, não é essa palavra correta, mas quantos dias de paz, dias de reconciliação, quantos dias de derrota e dias de vitória, enfim, comece a pensar aí na sua vida agora, comece a olhar para trás, comece a olhar no dia de hoje, como você se encontra, é um dia bom, você tem passado por uma boa temporada, uma estação florida, ou talvez você tenha passado pelo inverno da vida, uma estação fria, escura, cheio de medo, cheio de incertezas. A verdade é que todos, entenda isso, meus irmãos, todos nós, eu, você, todos estamos suscetíveis a esses dias, tanto dias bons quanto dias maus. Isso é fato. Não adianta eu vir falar para você, só vai ter dia bom na sua vida, porque não haverá. Não posso também aqui ser um profeta do caos e dizer que só haverão dias ruins na sua vida, porque também não haverão. Há dias bons e dias maus. E isso é a nossa vida aqui nessa terra. É isso. Ser humano, ser discípulo de Jesus, ser igreja aqui nessa terra é passar pelos dias bons e passar pelos dias maus. Isso nós não podemos mudar. Mas isso é uma coisa que nós não podemos mudar. Mas algo que eu e você, essa noite nós podemos sair daqui diferentes, é como nós vamos viver nesses dias. Porque os dias existem, e eles estão ali para serem vividos apenas. Mas como nós vamos viver nesses dias? Como você vai passar pelo momento do luto na sua vida? Como você enfrenta um dia em que você é confrontado pelo seu chefe, por alguém da sua família? Como você passa por um dia de muitas bênçãos, de muitas vitórias? Como nós vamos passar por esses dias? Como nós devemos passar por esses dias? A nossa vida se resume a apenas isso? 60, 70, 80, 90 anos, de dias bons e dias maus e pronto? Será que é isso que é a vida humana? Será que é isso que nos está reservado? Vivermos durante 60, ou 90, ou 100, ou 80, ou 70 anos, de dias bons e dias maus, e é isso e acabou? Será que realmente é esse o propósito de Deus? Será que para mim e para você é só isso? Quando sairmos dessa vida, acabou, já não tem mais nada? É muito interessante que o sábio Salomão, para não deixar que quem fosse ler esses seus conselhos, caísse na tentação então de, se é só isso que tem para mim, com o perdão da palavra, que se lasque a minha vida aqui, vou viver o que tem para viver, é isso. O sábio Salomão foi muito sábio, muito usado por Deus, e ele nesse mesmo capítulo escreve no versículo 11, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, Ele colocou um senso de eternidade
no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. É fato que nós não vamos entender muitas coisas que Deus faz ou Deus permite que aconteça. É fato que talvez você esteja até hoje tentando entender o porquê certa coisa aconteceu em sua vida. Talvez muitos estejam se perguntando, mas por que a mãe do pastor Denis, por que a dona Marli, uma mulher que sorria tão forte? Talvez você esteja se perguntando, por que aconteceu isso? Por que eu fui demitido? Por que eu recebi a culpa? Por que eu? Porque existem muitos porquês, meus irmãos e minhas irmãs, que talvez não serão respondidos aqui nessa terra. Existem talvez muitos porquês, e desculpa te desanimar talvez com isso, porque o que você talvez mais quer é a resposta dos seus porquês, mas existem alguns porquês que nós não vamos ter a resposta nessa vida, porque faz parte de um plano de Deus, e o plano de Deus não acaba nessa vida. Você já parou para pensar que os seus porquês você quer que sempre sejam respondidos nessa vida? Mas a verdade é que Deus nos colocou um senso de eternidade. Deus colocou no coração meu, no seu coração, um senso, uma vontade, um anseio pela eternidade. Você pode ver, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver para sempre. Todo mundo tem medo da morte. Todos nós temos, quando nós estamos de face com a morte, nós temos medo. Afinal, os nossos dias nessa terra vão se acabar. E meu Deus! Mas a verdade é que existe algo para além dessa vida. Existe um lugar, existe um espaço, um tempo, que vai para além dos nossos anos aqui nessa terra. Vai para além dos dias de chorar, vai para além dos dias de morte. E o nome disso é eternidade. A verdade é que por muitas vezes nós não estamos mais preocupados com a eternidade. Talvez você nem saiba o que é a eternidade. Mas a verdade é que Deus te criou nessa terra, te colocou na sua família onde você cresceu, te fez prosperar no trabalho onde você está, te fez ter a família que você tem, te fez ter os amigos que você tem, para tudo isso não acabar aqui. O seu dia, um dia aqui nessa terra pode chegar ao fim, mas existe uma continuação, existe algo eterno. Os dias bons e dias maus estão findados para este mundo, para esses 70, 80, 90, ou 20, ou 15, ou 30 anos que nós temos aqui nessa terra. Mas existe algo para além disso. Existe uma eternidade que me espera e te espera. O problema é que nós temos vivido o nosso tempo aqui nessa terra, nós temos vivido os nossos dias aqui, não nos preocupando mais com a eternidade. Afinal, você acorda pensando que um dia você estará no céu, com Jesus cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, ou você já acorda pensando no boleto que você tem que pagar naquele dia? Ou você já acorda pensando que você tem os afazeres da sua casa para fazer? Ou você já acorda pensando, meu Deus, como que eu vou levar o meu filho na escola, porque depois tem que fazer, e com quem... Você já acorda pensando em tudo o que deve acontecer aqui, vai acontecer aqui. Nós não pensamos, nós não paramos mais para olhar para um lugar que não existe ainda, mas que nos espera, que é a eternidade ao lado do Senhor. Os nossos olhos estão voltados tanto para o tempo terreno, tanto para os nossos dias aqui nessa terra, que nós estamos nos esquecendo da eternidade que foi plantada em nosso coração. E isso tem feito com que eu e você, nós vivamos os nossos dias sem esperança. Porque quem não acredita, quem não vive crendo e com fé de que vai experimentar a eternidade ao lado do Senhor, é uma pessoa sem esperança. É uma pessoa que simplesmente vive essa vida à mercê. E canta o Zeca Pagodinho ainda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o tipo de pessoa que vive sem entender que do mesmo jeito que existem dias bons e dias maus nessa terra, existe algo para além dessa terra chamado eternidade. E você veio uma terça-feira de esperança para entender que eternidade é esperança. Uma das nossas esperanças é a eternidade que nos é garantida. Porque se os nossos dias, meus irmãos, tivessem findados, ou se eles fossem apenas os dias que nós vamos passar aqui nessa terra, a coisa ia ser feia, a gente não ia ter prazer nenhum, porque
Um dia está bem, no outro dia está mal. Um dia está certo, no dia está errado. Num dia está dando tudo bem, no outro dia parece que tudo desmorona. Num dia o seu filho está na igreja com você, no outro dia ele já está afundado na cachaça, nas drogas, na prostituição, na pornografia. Um dia você está aqui com seu marido, no outro dia ele já está te espancando, tipo, meu Deus. E um dia é algo bom, no outro dia é algo totalmente contrário. Por isso que eternidade, para mim e para você, não é um lugar distante. Eternidade não é um conto de fadas. Eternidade não é para se pensar quando você já estiver velhinho. Quem garante para você que você vai chegar aos 40 anos da sua vida? Quem garante para você que amanhã você vai estar vivo? Quem garante para você que ao sair daqui você vai conseguir chegar vivo em sua casa? Quem garante para nós que o nosso tempo nessa terra nós podemos contar e controlá-lo? A verdade é que nós não podemos controlar o nosso tempo. É por isso que a eternidade deve ser lembrada e colocada em nosso coração a todo momento. Porque a eternidade em nossa vida, em nosso coração, nos garante, nos dá a esperança de que eu sei para onde eu vou quando eu sair deste mundo. Não importa se eu perder a minha vida amanhã, se Deus me levar daqui 10, 15, 20, 30 anos ou um minuto, não importa. Eu sei para onde eu estou indo e essa esperança me move a viver os dias aqui. Portanto, uma das coisas que nos ajuda a passar pelos dias bons e dias maus é ter a eternidade. É saber de que algo nos espera para além desses dias. De que a nossa vida não está confinada a esses 60, como eu falei, tantos anos talvez que você pense. A nossa vida não está confinada apenas a este mundo, apenas a esses dias. Mas a nossa vida, ela tem algo além. Deus nos espera para além daqui. Deus nos espera para um lugar de deleite, onde não haverá mais dor, onde não haverão mais doenças, onde não haverá mais choro. Ah, meus irmãos, esse lugar é bom demais. Então isso precisa ser uma verdade para mim e para você. Deus plantou em meu coração e no seu coração um senso de eternidade. Comece a pensar um pouco mais sobre isso. Comece a pensar que a sua vida não se resume aos dias daqui. Acorde todos os dias pensando que você não vai fazer apenas para viver o que tem que ser vivido aqui, mas você faz aqui coisas que vão te apontar para a eternidade, coisas que vão te apontar para uma vida com Deus ao fim dessa. Eternidade é a esperança para que eu e você possamos viver os nossos dias nessa terra, bons ou maus, tranquilos, sabendo de que não é o fim. Essa terra e a morte não é o fim, muito pelo contrário, a morte é apenas o início da nossa vida. Isso deve ser uma verdade para mim e para você. Talvez é difícil de ouvir isso, talvez você não esteja tão confortável em ouvir que a morte é o início, mas a verdade é que a morte é a porta de entrada para viver a eternidade ao lado do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, Tanner, com o nosso coração esperançoso na eternidade, na vida eterna que Deus nos garantiu em Cristo Jesus, o que nós podemos fazer? Durante esse tempo então que nós vivemos aqui, porque agora eu preciso trazer você para uma prática de vida. Eu acabei de falar para você que a sua vida não é privada somente nesses dias bons e maus, mas a sua vida ela te leva para um lugar melhor que é a eternidade. Mas enquanto você está aqui, enquanto você está pisando nessa terra, existe algo que é da minha e da sua responsabilidade, porque nos garantir a eternidade já foi garantida pelo sacrifício de Jesus. Deus já fez a parte dele para garantir para mim e para você acesso à eternidade. Agora, como eu e você vamos viver essa vida neste mundo que está fadado à morte, ao caos, como nós vamos viver os dias bons e os dias maus? Bom, isso tem uma carta, que talvez muitos não conheçam essa carta, mas ela existe, é a carta de Judas, não do discípulo que traiu Jesus, tá? De outro Judas. No versículo 20 e no versículo 21 diz o seguinte, do capítulo 1, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Eu comecei falando que os nossos dias, a nossa vida não se resume aos dias nessa terra.
Porque na verdade existe um lugar maior, existe um lugar para além dessa vida que se chama eternidade. E agora esse texto ele vem para nos alertar e para nos mostrar de como nós vamos viver os nossos dias aqui, enquanto aguardamos a eternidade. Para ficar mais fácil, vamos ler de trás para frente. Eu grifei algumas partes para ficar mais fácil para nós. Aguardem a vida eterna. Vamos ler do versículo 21 para cima. Enquanto vocês estão aguardando a vida eterna, enquanto vocês estão aguardando o dia que o Senhor vai recolher vocês, enquanto nós estamos aguardando o dia que Deus vai nos levar para viver a nossa vida eterna ao lado dele, o que nós precisamos fazer nessa terra? Como nós devemos viver a nossa vida e o nosso tempo? Como nós devemos gastar a nossa vida e o nosso tempo aqui, enquanto nós esperamos pela vida eterna? Mantenham-se firmes no amor de Deus, orando no poder do Espírito Santo e edificando um ao outro em sua fé. O grande problema, é que nós esperamos pela eternidade, ansiamos pela eternidade ao lado do Senhor, mas a nossa vida aqui nessa terra não reflete nada disso. Enquanto a eternidade é uma esperança, essa esperança também requer de nós algumas atitudes, requer de nós um estilo de vida. Aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e esse Jesus lhes deu a vida eterna, meus irmãos, a partir do momento que nós fizemos isso com os nossos lábios, nós precisamos ter um estilo de vida, nós precisamos ter uma maneira de viver que aponte para isso. Nós não podemos ficar aqui, aceitei Jesus, está tudo certo, Ele vai me levar para o céu, a eternidade, um dia eu estou lá, agora eu vou fazer tudo o que eu bem entender, da maneira como eu bem entender nesses dias. Desculpa te fazer essa pergunta, mas será que você aceitou Jesus? Será que realmente Jesus entrou na sua vida? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas será? Porque aqueles que aguardam, aqueles que esperam um dia que o Senhor vai os levar para a vida eterna, são pessoas que se mantêm firmes no amor de Deus. São pessoas que nem em um momento da sua vida, nem sequer um dia, um segundo, um minuto, se esquecem do amor de Jesus, mas são pessoas que todos os dias se lembram do sacrifício, se lembram daquilo que Jesus passou, sofreu por ela. E você? Diante do momento em que você talvez é humilhado, talvez em um momento da sua vida que você encontra por muitas dificuldades, que você passe talvez por um problema muito grande, acho que a coisa mais fácil da gente fazer é esquecer o amor de Jesus por nós. Por que Jesus? Por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que isso acontece tão ruim comigo, Jesus? Por que eu? Por quê? Por quê? E nós nos esquecemos do amor maravilhoso de Jesus, que tomou sobre ele todo o sofrimento que era para ser dado a nós, e nós não sofremos nada nessa terra se comparado ao que ele sofreu por amor a mim e por amor a você. Pessoas que esperam pela vida eterna e têm esse senso de eternidade cravado no seu coração, são pessoas que oram no poder do Espírito Santo, são pessoas que são íntimas de Deus. Você tem buscado ser íntimo de tantas pessoas erradas, e tem se esquecido de ser íntimo da pessoa que mais importa. Você tem se esquecido de ser íntimo do Espírito Santo. Você tem esquecido de colocar a sua vida ao lado e debaixo do altar do Senhor em oração, para que o Espírito Santo possa ser real na sua vida. Meus irmãos, pessoas que esperam neste tempo, nesta vida, pela eternidade, são pessoas que têm uma vida muito íntima com Deus através do Espírito Santo. Outra coisa, edificam a sua fé. Companheirismo, praticar a nossa fé, uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Mas o que acontece quando o dia mau, como Eclesiastes 3 diz, às vezes um dia de guerra nos atinge, nós nos lembramos de todas as armas, nós nos lembramos de tudo, menos do escudo da fé, menos da fé, que pode edificar o nosso coração e nos manter firme e edificar a nossa igreja.
meus irmãos, o tempo é muito cruel. Porque quando os nossos olhos estão vidrados nos dias bons e maus que esse mundo pode oferecer, nós estamos nos esquecendo da eternidade que Jesus tem para nós. E como nós podemos passar a nossa vida nesses dias, se os nossos olhos estiverem na eternidade. Portanto, essa noite eu tenho um desafio para você. Eu tenho um desafio que é de nós sairmos daqui, vivendo esse tempo, vivendo esses dias bons e maus, não com os nossos olhos nos dias de hoje, mas com os nossos olhos e o nosso coração na eternidade, naquilo que nos espera, porque isso é a nossa esperança. A nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança não está em um líder político, a nossa esperança não está em um sistema financeiro, a nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança está em Jesus, que nos garantiu a vida eterna. Portanto, a nossa esperança é na eternidade, é naquilo que nós ainda vamos viver com Deus, ao lado de Deus. Portanto, o meu desafio para você é viver esses dias de hoje, esses tempos, com os olhos na eternidade, com muita fé. Irmão, nós precisamos ser pessoas de mais fé, convictos de que o mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que faz. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a sua palavra. Em intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, orando no poder do Espírito Santo, buscando a Deus todos os dias, não é acordar pensando no boleto, embora você precise se programar, embora você precise cuidar da sua casa e da sua família, dos seus filhos, ou seja lá quem for, mas é acordar e pensar naquilo que primeiro deve ser pensado, é Deus, eu não sou capaz de fazer nada, por isso que o Teu Espírito Santo me ajude. Nós precisamos ser mais humildes, meus irmãos. Nós precisamos acordar falando que nós não somos capazes, porque eu acho que nós não somos capazes, mas eu tenho certeza. E afinal, Paulo também nos diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, é quando nós somos fracos, quando nós nos humilhamos, é que ali o poder de Deus, do Espírito Santo se aperfeiçoa em nós. Portanto, temos mais intimidade com Deus. Outro desafio é estarmos firmes no amor dele por nós, porque às vezes a gente se esquece o preço que foi pago. Meu irmão, minha irmã, nós esquecemos que a nossa vida foi comprada por sangue de inocente. Às vezes nós esquecemos que na nossa vida eterna, ela só está garantida porque um homem inocente, sem pecado, se fez pecado e levou as suas dores para que eu e você pudéssemos ter salvação. Nós nos esquecemos disso. E aí a gente consegue apenas visualizar o dia de hoje, e fazer, e nos esquecemos que na verdade o que precisava ser feito, já foi feito. Nós precisamos resgatar essa firmeza. Deus ama a minha vida, embora eu seja pecador e preciso me arrepender todos os dias, Ele te aceita, Ele me aceita de volta, porque somente assim, a nossa esperança estará naquele que voltará, e nos levará para a eternidade. O nosso tempo nessa terra vai chegar ao fim, cedo demais para alguns, muito mais à frente para outros, mas chega ao fim. Agora, como eu e você vamos viver esses dias aqui nessa terra é de responsabilidade nossa, porque o sangue de Jesus já comprou a nossa salvação e já nos garantiu a eternidade. Portanto, que os nossos olhos estejam voltados para esse lugar, voltados para a eternidade, para que possamos viver essa vida de firmes no amor, íntimos do Espírito Santo e principalmente edificados sobre a mesma fé que é em Cristo Jesus. Eu gostaria que apagassem-se as luzes, e nesse momento eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse à frente, e você que sentiu o desejo de começar uma campanha, você vai estar vindo à frente, e nós vamos estar orando por você, assim como foi feito anteriormente com o pessoal da segunda semana da campanha. Você que deseja essa noite iniciar uma campanha, clamando a Deus e falando: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso edificar a minha vida na fé que é no Senhor, eu preciso me lembrar do seu amor, eu preciso todos os dias me lembrar de que o Senhor fez por mim e do que o Senhor ainda fará. Você pode vir durante essa canção aqui na frente, que eu junto com o Ministério de Intercessão nós vamos estar orando por você, da mesma maneira que nós fizemos antes.
E você que não vai vir aqui à frente, gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar, porque agora nós vamos cantar uma canção e nós vamos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Somente em Deus nós confiamos, somente nesse Deus que vai voltar e vai nos levar para a eternidade. É nesse Deus que nós confiamos. É um Deus que não nos deixa à mercê do tempo, mas é um Deus que nos chama para viver além deste tempo, além dessa vida, além dessa terra, mas para viver na eternidade com Ele. Portanto, louve ao Senhor no seu lugar. E você que deseja iniciar essa campanha, depois você pode passar no balcão de informações e retirar o seu card. Esse cardzinho é para você se lembrar. Atrás você pode colocar a data que você iniciou sua campanha e os motivos pelo qual você iniciou sua campanha. Por isso, nesse momento, você que deseja iniciar, pode vir à frente que nós vamos estar orando com você. E você que vai continuar no seu lugar, louve ao Senhor, louve ao nosso Deus, porque somente nele nós confiamos. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Senhor Jesus, venha sobre nossas vidas, ó Pai. Queremos mais de Ti, mais da Sua presença, ó Pai. Tu és o nosso guia, quem está sempre à frente de nossas vidas, ó Pai. Por isso declaramos, ó Pai, essa noite: Maranata, vem Jesus, venha sobre nós, ó Pai, a governar nossas vidas, ó Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos naquilo que o Senhor preparou para nós, Pai.
nós confiamos no seu poder, nós confiamos que o Senhor já tem preparado uma morada ao seu lado, a eternidade ao seu lado nos é garantida, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai. Oh, Jesus, nós confiamos em Ti, Jesus. Nós não confiamos em homens, nem mulheres, nem em sistemas. Nós confiamos no Senhor Deus. E por isso, Pai, nós cantamos. Por isso nós declaramos essa noite: vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança está em Ti. Nós confiamos em Ti. Oh, Jesus, nós vamos viver o tempo. Nós vamos viver a nossa vida aqui, os dias bons e maus, confiando em Ti, Pai. Confiamos, ó Pai, que o Senhor já nos preparou algo melhor, Jesus. Vamos, igreja, vem, Jesus. Oh, Jesus, nós estamos aqui, Pai. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Pela presença do Senhor. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Ele te ama, Ele quer te buscar. Vem, Jesus. Ele ama a sua igreja, ama quem você é. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vamos só as vozes, somente nossa igreja declarando: em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Você pode declarar uma salva de palmas ao Senhor, declarar que Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Pai. Mesmo em dias maus, em dias difíceis, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é o eterno, aquele que nos preparou a eternidade, Jesus. Nós confiamos e temos esperança em Ti, Pai. Por isso agora nos leve em segurança para as nossas casas, e que durante essa semana possamos nos lembrar que os dias de hoje podem passar, que o tempo de hoje pode passar, mas algo nunca deixará de passar, que é o Teu amor por nós. E nós temos uma eternidade preparada ao Seu lado pelo Senhor, Pai. E que os nossos olhos possam estar fixos a essa eternidade, para vivermos de acordo com a Sua palavra nessa terra, seja dias bons ou dias maus. Nós confiamos em Ti e confiamos que algo novo e melhor será feito em nós a cada dia. Essa é a nossa esperança, a eternidade com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar e te conduzir na bênção. Em nome de Jesus, nós nos encontramos domingo às 10 horas da manhã ou às 19h30. Deus abençoe.